Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à sua casa, à nossa casa, esse videocast Gente que Pode. Um sonho realizado. Eu brinco, desde garoto eu me considero um sonhalizador. A capacidade de sonhar, de planejar o que fazer e principalmente realizar. E a parte de realizar é a parte mais legal, não é? Então hoje iniciamos aqui essa gravação e espero que você nos ajude a construir esse programa sobre histórias inusitadas de carreira e de vida também. Algumas empresas, algumas marcas, mas principalmente pessoas. Pessoas que têm histórias lindas para contar e poder nos inspirar, fazer-nos aprender e, obviamente, crescermos juntos, tá? Então, vem conosco nesse programa. E aí, agradecer agora o nosso grande parceiro iFood Benefícios. Se liga aí nessa parceria. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! E hoje, pessoal, eu tenho a honra de receber aqui, mais do que um profissional, um amigo. Estevão Sartorelli, cofundador da Dengo Chocolates, conselheiro da empresa, embaixador da Endeavor. A gente se conheceu num painel sobre uma rede social, numa universidade, já há alguns anos atrás, e a gente teve uma grande identificação de valores, de história de vida. Isso nos conectou de início, a gente marcou um almoço, e esse almoço, gente, vocês não tenham dúvida de qual foi o desafio que se sucedeu a esse almoço. No dia seguinte àquele almoço, veio o lockdown da pandemia, e a gente ficou falando um tempo pelo WhatsApp, e depois, quando a pandemia arrefeceu, eu fui fazer uma visita a Dengo Chocolates, e tenho certeza essa amizade veio sendo bem construída. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo aqui ao sofá da nossa casa Gente que Pode, Estevão. Olá, Adriano. Muito obrigado pelo convite de estar aqui inaugurando com você e com vocês que nos assistem esse podcast, que espero que tenham outros que sejam tão bons ou melhores do que esse. De fato, Adriano se tornou o meu último amigo de pré-pandemia. Tivemos ali o nosso último almoço presencial antes do lockdown. E ao longo desses anos, tenho tido a oportunidade de conhecer o excelente profissional, gestor e pessoa, acima de tudo, que Adriano é. Vida longa para esses tantos episódios que virão. Parabéns, Adriano. Gratidão, meu amigo. E uma coisa que sempre me marcou, que eu sempre achei muito legal na empresa, é o nome. A gente já falou disso e algumas pessoas, alguns de vocês talvez não conheçam, né? E tem tudo a ver com a marca e tem tudo a ver com você, meu amigo. Você é um cara cheio de dengo, né? Um cara que conecta com as pessoas em seus valores. Então, de onde veio a história desse nome? Conta aí pra gente e para os telespectadores. Muito bom. Obrigado, Adriano. Mas, sem dúvida, eu digo que todo mundo merece um dengo e todo mundo tem um dengo. Só depende de nós permitirmos, seres humanos que somos, revelarmos e expormos isso. Dengo é um nome bem brasileiro. Ele vem de uma migração do continente africano para o Nordeste brasileiro, quando nós vivemos ali aquele período de imigração de escravos para o Brasil. E
o principal e primeiro significado de dengo, pasmem, é doçura. E quando chegou em costas brasileiras, esta palavra, que é tão explorada hoje na região baiana, assumiu outras conotações ou sentidos. Então, dengo hoje pode representar cuidado, afeto, chamego, carinho, coisa boa. É tudo aquilo que a gente precisa. Nós temos dito que o mundo precisa de mais amor. Então, vamos dengar e vamos amar cada vez mais a todos. Que lindo, é um propósito muito bonito. E a curiosidade, gente, é que quando eu o conheci, eu já era um cliente da Dengo, já gostava da experiência na loja. E eu ficava com aquela perspectiva, né? Poxa, de onde veio esse nome? Né? Quem criou esse nome? Ou quais pessoas criaram? Porque a experiência na loja realmente representava isso. Então, vocês foram muito felizes, não só em criar, mas entregar essa experiência para o consumidor, né? Mas aqui nós não vamos falar muito da Dengo, por mais que a gente seja fã, vamos falar de você, meu amigo. Conta pra gente um momento da sua carreira ou da sua vida, assim, inusitado, divertido, ou principalmente desafiador, que você possa compartilhar com o nosso pessoal. Pois bem, Adriano, o momento que eu vou compartilhar com vocês, ele não foi tão inusitado, porque, diga-se passagem, ele foi comum a todos nós. Mas ele foi muito desafiador. E que momento foi esse? Nós nos convencemos até na iminência dele. Sem dúvida, a minha carreira profissional, meu maior desafio até hoje foi o período de pandemia. Imagino. E por que eu digo isso? Vamos nos ver no seguinte cenário. 99,5% do faturamento da Dengo naquele momento vinha de lojas físicas em shopping centers, que de um dia para o outro fechamos todo esse canal. E isto não era uma realidade só de Dengo, era uma realidade da nossa categoria. Segundo, nós tínhamos e temos um produto que, por prezar de ser de maior qualidade e saudabilidade, ele dura pouco. Então, uma coisa é nós fecharmos uma loja de roupa, de perfume, uma padaria que produz diariamente produtos. Outra coisa é nós termos que nos desfazer todo o ciclo de abertura e fechamentos do varejo com a necessidade de fazer inventário, entender o que iria para doação e o que a gente teria que despesar no nosso P&L. Terceiro, e esse também não foi um desafio pequeno, nos momentos de retorno ao presencial, nossos colaboradores tinham que assumir, sim, um risco, ainda sem vacina, de atenderem consumidores que estavam de volta aos shopping centers. Quarta questão, o digital estava por ser construído em boa parte das organizações brasileiras. No caso, eu nem me lembro quantos turnos passei, já não vivia mais turno, ele se tornou monolítico. Trabalhávamos longas horas, cada um de nós dentro de nossas casas, fiz papel de saque, reclame aqui e qualquer outro serviço. E a nossa categoria como um todo, ela foi a principal categoria que não teve tempo de correção de rota, porque aqueles que nos assistem sabem bem que na primeira onda, e assim também foi na segunda onda, é uma coincidência infeliz com a proximidade da principal data da categoria, que foram as Páscoas de 2020 e 2021. O que isso me ensinou, Adriano? Essa era a próxima pergunta, amigo. Como isso te moldou mais ainda, né, na tua evolução como profissional e como pessoa também? Olha, eu acho que foram alguns aprendizados. Obviamente, a gente não tem saudade disso e a gente espera que não só a nossa, como a dos nossos filhos, a gente não passe por uma nova realidade como esta tão cedo. Mas um dos aprendizados que eu tive foi que nós não estamos no controle de muita coisa ou se estamos no controle de algo. Muitos de nós, ocasionalmente, pensávamos que seria um fechamento temporal de alguns dias ou semana e logo estaríamos de volta. Naquele mesmo final de semana que nos conhecemos, tínhamos uma feira se realizada em São Paulo que mal pudemos abrir o nosso quiosque e já fechamos. O segundo aprendizado que eu tirei é a importância da perseverança. Certo. Apesar do contexto difícil, o que eu, o time, nós, muito unidos naquele momento, dizíamos é: vamos fazer com que esta pandemia, a gente saia mais forte dela do que a gente entrou. E vamos fazer que, ao longo de nossa história, se possível, essa pandemia se torne um pequeno resfriado.
Tá. Vou improvisar aqui numa pergunta, tá, amigo? Teve algum dia desse período que você chorou sozinho? Que você deixou de dormir? Que você falou assim, eu não vou dar conta? Porque isso é ser humano, né? Porque muitos de nós passamos por isso. Teve algum... Porque alguns dos telespectadores acreditam que a gente chegou numa determinada posição, você na posição que está, que a gente não passa perrengue. E não é por aí, não é? Você teve algum momento, amigo, que você Sem falou, não vou dar dúvida. conta? Acho que quase diário no começo, mas a importância de a gente reafirmar o tamanho do propósito que os nossos negócios têm e o número de pessoas que nós temos, esse senso de coletivo, solidário, fez com que nem cogitasse abrir muita seara para desistir. Onde você foi buscar força? A força, sem dúvida, eu busquei em Deus, busquei na própria Dengo, nessa unidade que nós agimos e procuramos agir até hoje, como um time coeso, junto, unido. Na minha família, tentei me conectar mais do que o necessário, estando e trabalhando 24 horas em casa. Foram longas noites de trabalho, pouco dormido. Eu digo que nesse período de 2 anos, eu acho que eu envelheci uns 10. Os brancos vieram à tona, cresceram. Não me recordo esta data de ter chorado ao longo dela, mas eu acho que nós, como executivos, a gente tem aquela necessidade de mostrar que a gente é duro. Sim. Mas eu me recordo, Adriano, que no meu primeiro conselho presencial, quando a gente retomou e a gente percebeu que o pior já tinha passado e que a gente já estávamos nós todos vacinados ou quase a totalidade de vacinados, foi aí que eu senti a energia baixar e a emoção tomar forte conteúdo. Então, eu lembro até hoje o meu primeiro conselho presencial, novamente pós-pandemia, o presidente do nosso conselho, Pedro, ali fazendo alguns elogios, e as lágrimas tomavam conta do rosto. Que bom. Eu fiz essa pergunta, pessoal, porque é isso. No final do dia, quer dizer, durante todo o dia, nós somos seres humanos. No meu livro Você em Ação, eu entrevistei personagens como Roberto Setúbal, Guilherme Benchimol, Luísa Trajano, e todos eles relataram momentos, sim, de dificuldade, de superação, de adversidade. E eu trago comigo um aprendizado não só da minha vida, mas como da vida de pessoas como Estevão, esses que eu citei. Coisas acontecem, nos tiram, né, muitas vezes do caminho, nos desafiam a ser nossas melhores versões, e é sempre aí, é muito mais a forma que a gente reage do que o que acontece em si. Mas você falou dos cabelos brancos, mas eu vou dar um depoimento aqui para vocês que eu não comentei com ele. Hoje eu te vi depois de um tempo e te achei mais jovem, cara. Assim, você está se cuidando. Sem dúvida. Após ciclos longos, né, eu realizei nos últimos 10 anos a surgência com construção dessa marca que muitos de nós admiramos hoje, mas é importante a gente saber viver ciclos. Uhum. Até mesmo o fato de eu optar, Adriano, no último mês e meio, deixar a posição de CEO, está relacionado com a importância de a gente reconhecer a importância de nós darmos o nosso melhor em ciclos intensos, mas a gente também saber entender que a pausa é um movimento necessário em alguns momentos da vida. É isso aí, uma pausa técnica, né? Às vezes a vida para a gente no acostamento, de maneira forçada, te fura um pneu do carro, sua vida, ou acaba o combustível, e você tem que trocar e voltar para a vida, para a estrada. E alguns voltam diferente, outros voltam iguais, né? Eu já passei por isso, já voltei igual, depois aí fundiu o motor do meu carro, mas a gente tem que ter essas paradas. Ou algumas são forçadas, ou outras que a gente faz. Então, parabéns. E quando você era jovem, hoje você é um jovem há mais tempo. E somos jovens, né? Não é? Somos todos jovens. Todos. Ainda. Alguns há mais tempo, como eu. Mas quando você era lá uma criança, como você respondia aquela pergunta que te fazia? Ô, meu filho, quando você crescer, o que você quer ser quando você crescer? Você tinha essas respostas? Era uma ótima pergunta essa, e interessante essa pergunta, Adriano, porque foi exatamente essa pergunta que anos depois me levou à minha primeira crise existencial. Mas quando ali aos meus 10 ou poucos anos,
Eu lembro que algumas ocasiões, quando eu ia para a roça, o sítio com meu pai, às vezes eu cogitava a possibilidade de ser agricultor ou agrônomo. Onde você nasceu e onde você foi criado, então? Sou nascido no interior paulista, crescido na região aqui de Boituva, Itu, e filho e neto de produtores rurais, família italiana com boa massa aos finais de semana. Mas quando não me seduzia pelo campo, era seduzido ocasionalmente, gostava e gosto de desenho, cogitava possibilidades de fazer engenharia civil ou arquitetura. E é interessante essa pergunta que você me fez, porque foi exatamente essa dúvida do que fazer na vida que foi que, entre os 18 e 19 anos, eu tive minha primeira crise de ansiedade, minha primeira crise existencial. E por que isso? Porque ali, eu com toda aquela dose de seriedade, eu imaginava que decidir isso é uma escolha para a vida. Hoje, a gente já percebe que as escolhas elas podem ser revistas. Isso é maturidade, entre outros. Segundo, eu me dizia que ou eu servia para fazer qualquer coisa, ou será que de fato eu devo fazer um ensino superior? E esta inquietude, esta reflexão e essa autoanálise, eu tive dificuldade de encontrar as respostas sem um apoio necessário. Fui fazer um teste vocacional, minha mãe me trouxe à capital paulista, eu me lembro até hoje. Eu saí do teste vocacional, parece piada, mas mais confuso do que eu cheguei. E foi com que, ao longo da jornada, apenas eu fosse percebendo que, menos importante do que as escolhas, são a consciência de a gente poder corrigi-las e mudá-las. E fez com que, depois de eu cursar cursinho e um pouco antes de entrar na universidade, olha a dúvida existencial que me pairava. Eu cursava cursinho em bio, porque eu não sabia a carreira que faria, e, ao final do ano, prestei diferentes carreiras, desde engenharia de computação civil, engenharia de produção, que fui o que de fato executei, direito, jornalismo, publicidade, Uau. biomédica. Dá para entender um pouco how crazy era esse garoto, né? Estava apostando em vários. Por outro lado, isso trouxe casca, porque essa abordagem mais multidisciplinar, eu reconheço que hoje me deixou um legado, com a capacidade de escrever, de gostar de ler, mas a proximidade hoje que eu tenho com o tema de ESG ou mudanças climáticas se vem também por um olhar herdado da natureza, da agricultura, da biologia, que eu também amava. Então, eu tinha algumas dualidades, e todos temos. Amava a gramática, detestava a literatura. Amava matemática, mas detestava a boa física. E a vida vai nos ensinando que, na verdade, a gente gosta de tudo. É mero fato de a gente conseguir entender aquilo que a gente não sabe. Que bom. História linda, não conhecia. Teve alguém nesse momento, alguma pessoa que te inspirou bastante, te ajudou muito nesse processo? Eu falo isso porque a gente está até agora, eu tenho uma filha de 17 anos, que ela está justamente nessa fase de decidir, fez orientação vocacional e ela está indo pela área da gastronomia. Ela tomou essa decisão. E é um momento que eu, como pai, vim acompanhando, com meus outros filhos também, né? Mas você, teve alguma pessoa que foi muito importante para você nesse processo? Acho que tive pessoas. Acho Boa. que família, pai e mãe me deram um bom apoio necessário naquele momento. E diga-se de passagem, a pressão que a sua filha, os jovens, passam por hoje são ainda maiores. Por quê? Porque nós, os nossos pais, vínhamos de uma época em que um bom ensino superior era a garantia de sucesso. Você ser um aluno de escola pública ou de uma universidade pública no Brasil era a garantia de um bom emprego nas organizações e um futuro maravilhoso. Hoje, essa realidade já mudou. Não estou a falar mal do ensino superior, mas nós passamos por um processo de repensar o real valor. Será que ele tem nos tornado profissionais melhores por si só? E hoje, a gama de possibilidades e desafios que um jovem enfrenta é muito maior. Bem sabemos que boa parte das carreiras do futuro ainda estão por surgir. Sim. A gastronomia, por exemplo, é uma das minhas paixões desse último ciclo que eu vivi. A comida, por exemplo, é uma das grandes demonstrações de amor e afeto. Você sabe que eu agora estou pensando aqui, vou falar para você, Amanda, minha filha, com certeza está assistindo esse episódio. Olha aí, ó,
Depois um grande papo aí para você, quem sabe um estágio na Dengo, né? Convite aceito. Amigo, você, essa história sua no campo, eu sei um pouco de como a Dengo nasceu e falando mais sobre você do que sobre a Dengo, né? Como é que foi esse casamento, então, com esse propósito que eu sei, né, de sustentabilidade, de cuidado com a cadeia toda de produção? Conta um pouco pra gente como nasceu a Dengo e o que que tem a ver com a sua história também de vida, de família, do campo. Isso foi um casamento perfeito? Sem dúvida, acredito que sim. Até porque é fruto do casamento perfeito que você pode demonstrar amor e dengo. Posso dizer, Adriano, que são duas histórias que se entrelaçam aí. A minha e de meu cofundador, sócio, pessoa que muito Certo. estima, que é Guilherme Leal. Guilherme chegou na região sul-baiana em meados de 2005 e chegou ali para ter uma região bela que temos ali na costa brasileira, ter uma área, um local de veraneio para si e para sua família. Mas como bom líder empresarial, como uma pessoa que se preocupa muito com o meio ambiente, com as pessoas, pouco tempo o Guilherme criou um instituto. E esse instituto, o Instituto Arapiaú, o primeiro programa que ele tem desde então, porque ele ainda existe, é o Programa Bahia, com o objetivo de desenvolver um modelo sustentável no território sul-baiano. Minha história, que veio por outras linhas, pós-graduação, tive a oportunidade de passar por empresas como Faber-Castell, Siemens e ter uma longa jornada em Natura Cosméticos. Eu fiz um pivotar de carreira em meados de 2014, quando eu saí para um sabático. E aquele momento, eu estava muito impregnado com o desejo de empreender e de gerar mais impacto para o mundo. Retorno a São Paulo em meados de 2015, abro uma consultoria que me aproximo do terceiro setor brasileiro e tem a coincidência depois, ou não, dizem que algumas coincidências ocorrem, outras não. Depois de poucos meses de existência da consultoria, 2 ou 3, fui convidado pelo Pedro a Instituto Arapiaú em desenvolver um projeto setorial de análise da cadeia cacaueira no sul da Bahia. O objetivo desse projeto era propor uma teoria da mudança para a cadeia cacaueira, visando uma cadeia mais justa, solidária e sustentável. Eu não sabia nada de cacau, mas eu pensava ali, eu amo chocolate e, no mínimo, eu vou aprender como se faz um bom chocolate. E foi que no caminhar de algumas semanas ou meses, nós fomos compreendendo juntos, numa jornada coletiva, que existiria a possibilidade de criarmos um novo negócio de impacto que valorizasse as pessoas, os produtores de cacau, por remunerá-los melhor e, ao mesmo tempo, oferecer ao consumidor final um chocolate com mais cacau, menos açúcar, sem aromatizantes, sem conservantes e sem químicos desnecessários. Essa foi a ideia fundamental. E quando conversei com o Guilherme sobre, tinha certeza, por uma visão de mundo, valores muito próximos que possuímos, que sim, apostaríamos junto no nascimento de um piloto que viria, depois de alguns meses, se concretizar na marca de Dengo Chocolates. É um privilégio ter conduzido esse processo e fazer parte desse processo. Mas você bem sabe, aqueles que nos ouvem também, o quanto todo privilégio tem uma responsabilidade correspondente. Isso aí. Eu sou amante dos super-heróis e tio Ben, né, quando está lá morrendo, né, já sabendo dos poderes do Homem-Aranha, vira para Peter Parker, né, o Homem-Aranha, e fala: meu filho, todo poder, grande poder, vem com grande responsabilidade. É isso, né? Sem dúvida. E qual é a nossa principal responsabilidade hoje? Além de a gente procurar oferecer aos nossos clientes e consumidores um chocolate que combina sabor com saúde, porque, pasmem, nós brasileiros consumimos muito açúcar e a gente precisa começar a consumir chocolate de verdade, nós temos uma responsabilidade, um propósito de dobrar a renda de pelo menos 3.000 famílias produtoras de cacau no Brasil até 2030. Ou seja, aquilo que era a meta de 10 anos, agora são meta de 5 anos. É isso. E se permitir, com todo esse grau de responsabilidade e amor que temos e o consumidor que nos assiste, ele é o grande vetor responsável por essa transição, nós
gostaríamos, se possível, de cumprir essa responsabilidade antes de 2030. Está no caminho? Sem dúvida que estamos. Tenho certeza que irá. Eu já ouvi o Estevão brincar que 99% das pessoas amam chocolate. E o 1%? 1% diz a máxima que elas mentem. É um pouco de verdade. O chocolate é uma iguaria mundialmente aceita. As pessoas amam chocolate. Algumas mulheres que o digam e sabem melhor do que nós. É uma iguaria usada em diferentes momentos do dia. Eu, por exemplo, gosto no final da tarde de um bom chocolate, às vezes depois do jantar. Você, Adriano, quando que é o momento do dia que mais lhe agrada um bom chocolate? Pô, depois do almoço com um cafezinho, cai muito bem. Sem dúvida. E é esta construção de cultura que valoriza o bom cacau, o bom chocolate brasileiro e o bom café também, como você trouxe, porque são combinações perfeitas. E alguns dos que conhecem nossas lojas estão convidados a irem após o seu almoço a visitar uma de nossas lojas, algumas muito cheias e pedimos desculpas e paciência aqui, outras que são muito bem-vindos para provar essas duas culturas que estão relacionadas ao bom do Brasil. O cacau e o café do Brasil têm ganho nos últimos anos, nas últimas décadas, uma projeção de qualidade superior que faz com que o Brasil se torne um importante país produtor e consumidor destas commodities. Eu concordo plenamente com você. E a gente já trabalhei em algumas empresas brasileiras e internacionais e é muito orgulho. E agora, há pouco tempo, eu tive a oportunidade de estar na França, em Paris, saber que vocês estão lá, é um orgulho enorme para nós brasileiros. Mas, na história aí sua e da Dengo, qual a maior realização de orgulho que você pode compartilhar com a gente? Temos muito por construir juntos ainda. Nós dizemos que nós só estamos começando. Uma das coisas que nós nos orgulhamos é que nós conseguimos desenhar um modelo de negócio de impacto positivo que, de fato, faz mais pelas pessoas. Por exemplo, no último ano, ao nós consumirmos um chocolate da Dengo, o nosso produtor, o produtor da rede de produtores da Dengo, ele recebeu mais do que o dobro de cacau, pelo preço do cacau, do que o pago pelo mercado. Esse é o principal mecanismo de transferência de riqueza para o pequeno e médio produtor. E por que isso é um dos motivos que mais nos orgulham? Nos orgulham porque, primeiro, é o consumidor que faz essa escolha. É o consumidor que move esta cadeia de transferência de riqueza, de valor compartilhado. Segundo, porque nós acreditamos que não existe ou existirá chocolate sustentável se não existir cacau sustentável. E não existe ou existirá cacau sustentável se não existir renda digna, renda decente para pequenos e médios produtores. Perfeito. Pasme, Adriano, pasme aqueles que nos assistem. Mesmo remunerando mais do que o dobro o produtor no último ano, menos de 45% deles atingem um conceito que vem do inglês chamado living income ou renda digna, que deveria ser a nova base do salário mínimo, dado que nós tivemos, frente ao acumular do crescimento da inflação nos últimos anos, uma piora do poder de compra do consumidor no Brasil e no mundo. O conceito de renda digna, ela é chave. A gente precisa entender que renda digna não é discussão só de programa de governo. Renda digna é discussão, sim, de liderança, de organizações conscientes. Nós precisamos promover renda digna para todos os envolvidos, sejam eles colaboradores diretos, sejam eles temporários, terceiros e fornecedores. Eu brinco que nós subvertemos aquela velha CIPOC, a velha máxima que a gente aprende na administração de input, process e output. Nós temos lidado hoje o nosso produtor como nosso primeiro cliente. Perfeito. Se nós não tratarmos esse produtor com carinho, com a valorização do que ele nos fornece, dificilmente nós vamos conseguir fazer com que o consumidor final receba um chocolate de qualidade superior. Perfeito. Eu fiquei muito impressionado aqui e não me causa espanto, né, da Dengo, Estevão estarem liderando essa frente também. E para quem quer conhecer um pouco mais esse conceito de renda digna, pesquisem aí. Algumas empresas aqui no Brasil
já estão começando a liderar esse conceito e, ó, palmas para vocês. Exatamente. Convido até, fazendo o merchan aqui do Pacto Global da ONU, um dos movimentos da agenda da Ambição 2030, do Pacto Global das Organizações das Nações Unidas, com a derivação da Ambição 2030 Brasil, é o movimento do salário digno, do salário justo, do salário decente. É fundamental nós promovermos tais escolhas. E digo mais, Adriano, às vezes nós discutimos com uma tônica descabida a discussão de trabalho escravo, trabalho infantil, que temos nuances, não são críticos em muitas das cadeias no Brasil, e o próprio desmatamento. Mas a gente se esquece que se nós promovermos renda digna para as pessoas que vivem no campo, na cidade, estas condicionantes elas são gradualmente eliminadas. Porque se as pessoas têm negócio, se elas têm renda, ninguém gosta de submeter o filho a uma atividade desnecessária. Ninguém, ou seja, 99% ao menos das pessoas, não desmatam porque odeiam a floresta. Há uma fração delas, não sua totalidade, que o fazem por exposição ao limite da decência do humano, que é a sobrevivência. Às vezes é o galho de árvore que vai proporcionar o almoço do dia seguinte para uma família que vive em extrema miséria no Brasil, infelizmente. Perfeito, uma causa linda, importante, e a gente não está falando de salário, tá? Claro que salário conta também em algumas empresas, mas a gente está falando de renda, né? É uma renda que muitas pessoas profissionais conseguem realizar através da prestação de um trabalho e são remunerados por isso, como aqui tem os produtores de cacau, pessoas e profissionais, né? Função tão relevante para a Dengo. Amigo, fala aí sobre, vamos falar de chocolate? Sobre um sabor de chocolate, assim, que você fala, poxa, esse sabor de chocolate aqui representa isso para Dengo. Que sabor é esse? Olha, é difícil essa pergunta, Adriano, porque são muitos os dengos hoje. Começamos com um pouco mais de 30, hoje já são mais de 100 dengos e cada um deve ter talvez o seu preferido. No meu caso, ainda é hoje um dos meus preferidos o dengo de cupuaçu, com castanha de caju 65%. Foi um dos primeiros que nós lançamos. Eu acho que a combinação da castanha com o azedinho do cupuaçu e do chocolate 65 faz uma combinação perfeita, inclusive para um bom cafezinho coado. Boa. Você sabe que eu sou fã do de banana, né? E eu sei que tem uma história interessante, né? O de banana, não lembro bem se a história é essa que você me contou, não apareceu nas pesquisas, foi por intuição, foi isso mesmo? Sem dúvida. Toda startup, se tem uma coisa, ela começa pequena e sem dinheiro. Então, os desenvolvimentos iniciais, seja o de banana, seja o de cupuaçu, foi sem dúvida pela criatividade, para o bom borogodó que nós temos como brasileiros, a gente pode dizer, né, Adriano? Eu sempre falo para Luciana Lobo, a Lu Lobo, que é a nossa chocolatier, irmã minha quase, pela longa jornada que temos por começar da marca, e foi que ao nós pensarmos em frutas ou ativos da floresta brasileira, fizemos ali uma boa Carmen Miranda de combinar diferentes sabores. Nós, como brasileiros, nós não inventamos o bom chocolate para o mundo, mas nós podemos dizer com todo orgulho que ninguém antes teve o bom borogodó, a boa criatividade e originalidade, seja baiana, seja paraense, seja amazônica ou de Mata Atlântica, para nós fazermos combinações inusitadas de frutas e castanhas brasileiras com um bom chocolate de cacau brasileiro. E a banana, olha, é a minha preferida, então banana e cupuaçu são aí as grandes dicas aí de Adriano e Estevão. E meu caro, se você fosse um chocolate da sua linha, qual chocolate você seria? Um mais amargo, um mais doce? Provavelmente, Adriano, olha, ninguém me fez nunca essa pergunta, viu? Ótima pergunta. Pensando alto aqui, provavelmente eu seria uma barra de 80 gramas, 70% cacau amazônico. E por que isso? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que a gente tem que consumir mais cacau e menos açúcar. Nós, como brasileiros, consumimos 3 vezes mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Não sou contra o açúcar. O açúcar dá sabor, o açúcar dá prazer. A questão é, como outras tantas coisas, inclusive no mundo da administração e gestão de pessoas, é o tempero sob medida, é a dose certa. Então, o que nós procuramos promover é um mundo com menos açúcar. E lembre-se,
menos açúcar é mais saudável do que adoçantes. Adoçantes é recomendado para quem tem necessidade de uma dieta restritiva de glicose ou açúcar. O outro fator, acho que do cacau amazônico, é que num mundo e num momento de mudanças climáticas, e esse ano, por coincidência, 2024, nós vivemos um período da maior seca histórica da nossa Amazônia, ele vem para mostrar que produzir de uma forma sustentável não é só saboroso, mas como pode ser saboroso, lucrativo e sustentável para as pessoas que vivem na mata. Que bom, meu amigo. Falando agora de propósito, não da Dengo, mas seu, né? Qual é seu grande porquê, né? O que te move tanto? Seus sonhos ainda não realizados? Pode compartilhar um pouco com a gente? O meu primeiro porquê, eu formatei, engraçado essa pergunta, porque eu formatei meu primeiro propósito, que eu levei a viver esse processo, até redigi-lo, ali em meados dos meus 30, 33 anos. E eu defini ele naquele momento, e ainda ele é válido. Não senti necessidade desses ciclos que a gente passa ao longo da vida de ressignificá-lo, mas eu formatei ele de uma forma um tanto genérica e ampla. Mas que mais importante do meu porquê, eu fui descobrindo que o como é o que faz a diferença. Certo. E o meu porquê, o meu propósito, eu digo que é ser feliz e fazer o bem. Então, eu tenho procurado fazer isso na Dengo Chocolates, ser feliz e promover a felicidade de outros. Clima organizacional, engajamento. Antes de tudo, gente, para nós termos resultados que mereçam ser positivos, nós precisamos ter uma cultura e um clima que também sejam positivos e que valham a pena ser vividos. Nisso, Adriano, eu acredito que procurei, no meu ciclo de longos anos de Dengo, imbuir como a gente combina a felicidade com fazer o bem para os outros. E esse fazer o bem, ele não precisa ser romântico ou ser numa abordagem, digamos, frágil. Esse fazer o bem, ele pode ser o fazer o bem, do fazer o bom, do fazer o lucrativo, de gerar impacto positivo para as pessoas e para o planeta. Muito bem. Você está preparado agora para a última sessão? Poxa, vamos lá, vamos ver se eu fiz a lição de casa. Eu montei, pessoal, eu adoro aquele quadro também, ping-pong, bate-pronto, e eu mandei uma lista de 15 perguntas finais aqui, bem, toma lá da cá, vou fazer o Estevam e vou fazer a todos os convidados aqui do programa Gente que Pode. Vamos ver, acho que é uma forma aqui bastante inspiradora também e divertida. Amigo, uma música que define sua jornada até aqui, tem alguma? Tem. De Elis Regina, composição de Gonzaguinha, Redescobrir. Por quê? Eu acho que a gente pode viver e se redescobrir a cada ciclo, a cada momento. Uma das grandes oportunidades que a vida nos dá é a oportunidade de a gente aprender e a gente se redescobrir todo dia. Muito bem. Sabe cantar um trechinho dela? Olha, eu sou péssimo de letra. Minha esposa que bem saiba que ela é eclética, grava de tudo. Mas, sem dúvida, se tivéssemos a música, minimamente bem acompanharia. E um filme que você sempre recomenda, que te marcou? Eu não sou uma pessoa de assistir muitos filmes, mas a resposta direta seria A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Eu sou uma pessoa dos livros, Adriano. Eu amo livro. Minha esposa até brinca comigo que qualquer dia ela me põe para fora de casa de tanto livro que tem. Não está cabendo mais. Não. E uma cor que simboliza a sua personalidade? Eu acredito que o verde. Ele transmite calma, ele transmite serenidade. E nós não cansamos do verde. Qualquer um de nós que estivermos numa praia ou estivermos em meio à natureza, jamais nós vamos sair dela ou dele e falar assim, olha, este tom ou essas tonalidades me cansam. Sem muito clichê, mas uma frase que seria seu mantra. Olha, eu acho que a gente não tem uma frase a vida toda, mas uma que eu impregnei nesses últimos anos, principalmente em surgimento de Dengo, é vai lá e faz. Vai lá e faz. Vai lá e faz. A gente precisa ter mais coragem, mais ousadia. Nós somos uma geração... Eu não sou aqui um radicalista, um fundamentalista, não é sobre isso. Mas nós temos que reconhecer que as boas práticas nos trouxeram até aqui. São as novas práticas que nos levarão adiante. Nós precisamos ressignificar a lógica dos mercados.
seja a lógica do mercado de pessoas, seja a lógica de nós construirmos relações corporativas. As organizações hoje, bem sabemos, que são fábricas perfeitas de criação de dificuldades ou burnouts. E por que não mostrar que há um lado dela ou delas que é tão melhor ou mais impactante, que é a possibilidade de gerar renda digna, de gerar saúde, de gerar felicidade, de gerar negócio, de gerar aquilo que está no propósito que cada boa organização do bem se propõe. Adorei, amigo. Vai lá e faz, garota, garoto, de qualquer idade. Sem desculpa, entendeu? Sem firula, sem falar do passado, sem repensar o futuro. Tenha ousadia e se permita ser movido pela sua intuição e pelo seu coração em alguns momentos. Obviamente que razão e emoção são vasos comunicantes. É isso aí. E outra coisa, vai lá, faça e muitas vezes convide outros para fazer junto com você. Essa é uma dica que eu daria complementando aí. Amigo, um lugar onde você se sente em paz. A natureza. Eu acredito que não há melhor lugar para a gente se inspirar. Algumas vezes as pessoas me perguntam, como que vocês se inspiraram para as primeiras embalagens, pelas primeiras estampas de Denko? Não há melhor fonte de inspiração que a natureza. A natureza, ela nos ensina diariamente. E é uma fonte inesgotável de ensinamento. Imagino. Um sabor que lembra a sua infância. Olha, essa eu não sei bem ao certo, mas eu vou ficar com o sabor de uma das frutas que eu convivi muito na minha infância, ao pegar nas árvores do pomar de meu avô, uma boa mexerica. Que bom, adoro. Agora vou falar de uma coisa que você então domina mais. Um livro que você te marcou a vida, você sempre volta e relê algum? Essa não é uma pergunta fácil, mas eu acho que ao longo de tantos livros que são produzidos e que existem, há um livro que historicamente ele perpetua. E um dos poucos que eu leio e releio é a Bíblia Sagrada. Eu acredito que a cada leitura a gente pode aprender uma nova qualidade, um novo atributo que nos torna pessoas melhores. Muito bem. Um talento escondido que poucos conhecem. Pois bem, alguns eu acho que já conhecem porque eu não sou uma pessoa assim de muitas confidências. Mas um dos talentos que eu tenho é o gosto pelo desenho, principalmente de pensar na arquitetura do espaço. Outro que me pega desde pequeno, e esse talvez seja novidade para muitos, e minha esposa mesmo nunca me viu fazer, porque quando já conheci, já estava a morar em apartamento aqui em São Paulo, é a jardinagem. Eu amo pegar uma máquina, cortar uma grama, cuidar de um jardim. E isto está relacionado à paixão que eu tenho pelo espaço da própria natureza. Que bacana, amigo. Um prato que você, se você cozinha, adora cozinhar ou, se não cozinha, comer. Olha, eu vou ficar com a fala para a Amanda aqui. Boa aí, Amanda. Não é fácil, Amanda. A gastronomia que nos pega e pega pela boca, eu não vou falar de um prato, eu vou falar de uma categoria deles. Tá. Eu, desde pequeno, já quando comecei ali com a minha interação na cozinha, Adriano, eu sempre escolhi as receitas de sobremesas. Eu sou aquele cara que economiza no salgado para comer mais a sobremesa. Então somos dois. E Amanda, ó, seu forte, hein? Uma estação do ano que te inspira. A primavera. A primavera me inspira muito pelo seu colorido, pelas flores, pela diferença da beleza de cada pétala. Meu amigo, e um cheiro que te traz boas lembranças? Olha, cheiro de chocolate faz muito bem, mas um cheiro que me traz memória, e é uma memória boa, é o bom cheiro daquela noite quente de uma árvore de dama da noite. Boa. Me lembra a infância, me lembra a voz, me lembra brincar na rua sem ter fim. Aquela atividade que faz a diferença no seu dia a dia, alguma? Sem dúvida. Eu estou em dívida com ela nas últimas semanas. Mas, para mim, a atividade que mais faz diferença no meu dia a dia é a corrida. Ela me oxigena de ideias, ela me dá a calma necessária.
aquele nível de endorfina e prazer que são fundamentais para enfrentar o dia de uma vida executiva. Que bom. É a minha também. Temos que marcar uma em conjunto. Vamos Uma juntos. pessoa que fez toda a diferença na sua vida. Ou São algumas. muitas, mas se tiver que citar apenas uma, seria minha mãe. Demonstração de amor, afeto, exígnio, dedicação. Boa. Uma palavra que define a Dengo, que não seja Dengo. Cuidado. E uma palavra que define Estevão. Amado. Amado, é. Ele, quando aceita meu convite, ele fala, claro, amado. É uma forma aí dele se comunicar com pessoas que tenho certeza ele gosta, e eu me sinto muito orgulhoso e muito gratificante ser teu amigo. Eu que agradeço. Eu posso te dizer, Adriano, que aquilo que você tem feito como profissional, como pessoa, e agora por meio deste podcast que eu espero, como já dito, que tenha vida longa, que a gente possa viver com mais significado, com mais propósito. Sem dúvida, a gente precisa ser menos gestores, mais seres humanos. A gente precisa amar mais, ser mais amado. O mundo, ele tem dado sinais claros e evidentes que nós precisamos corrigir algumas rotas. Perfeito, amigo. Eu tenho feito muitas palestras por aí para recursos humanos, para líderes, na verdade. O maior convite que eu recebo hoje é para falar sobre líderes, né, lideranças para as empresas ou associações. E eu até uns 10 anos atrás, eu terminava com uma mensagem, né, de que o líder tem que ser um exemplo. E eu ressignifiquei muito isso, né? E eu tenho terminado minhas palestras sobre liderança dizendo, não é sobre ser perfeito, não é só sobre ser exemplo, é sobre ser humano. E eu estou aqui diante de um que é um cara que eu, de novo, admiro muito, que sei que tem esse conceito aqui na vida, porque a gente ser perfeito, a gente não é, a gente tem nossas vulnerabilidades, a gente tem nossos erros. Ser exemplo é uma intenção, é uma jornada, e ser humano é uma escolha. Então, meu amigo, te deixo aqui, né, meu abraço, cheio de dengo também, com muito carinho, te agradecer muito. Tenho certeza que vocês estão curtindo muito esse episódio, que ficará marcado aqui, não só na minha memória, mas no meu coração. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço pelo convite. Muito dengo, muito amor, muito afeto para todos aqueles que nos assistem e para todos os seus. E quem quiser te acompanhar aí, você tem rede social, dá para falar aí para o pessoal, além da Dengo? Olha, eu não sou um heavy user de rede social, dada a minha paixão pelos livros. Mas quem quiser me seguir, pode ir lá no LinkedIn e procurar Estevão Sartorelli. Vai ser um prazer me conectar a cada um de vocês. Obrigado. Isso aí, sigam o cara lá. E aí, galera, você gostou? Curtiu? É igual ao teatro, naquele final que a gente pede. Se você gostou, curtiu, compartilha, comenta aí algo importante para a gente poder entregar ao Estevão e para compartilhar com pessoas que seguem o nosso canal. Siga o nosso canal, compartilha, curte e se liga aí nos próximos episódios do Gente que Pode. Histórias inusitadas, inspiradoras de carreira e de vida dos nossos convidados. Vamos que vamos!